O presidente russo Vladimir Putin afirmou que a invasão ucraniana à região russa de Kursk tem beneficiado e ajudado suas tropas a conseguirem um avanço mais rápido e mais fácil no leste da Ucrânia. Afirmou também que no futuro breve, Brasil, China e Índia poderão mediar as negociações para pôr fim ao conflito entre Rússia e Ucrânia. Se você quiser ficar por dentro destes e de outros temas ligados às atualidades, geopolítica ou geografia, já sabe, me acompanha no canal. Faça aí sua inscrição, já deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Pessoal, dá uma olhada aqui, ó. Putin diz que a invasão ucraniana em Kursk não desacelerou o avanço da Rússia, nesse caso o avanço das tropas no leste do país, já te mostro nos mapas. O presidente russo, que falou ao Fórum Econômico Oriental, disse que as forças russas estavam agora gradualmente empurrando os soldados ucranianos para fora de Kursk. Ou seja, segundo ele, além de a Rússia estar conseguindo avançar no leste ucraniano ainda mais, tem também afugentado as tropas ucranianas que há cerca de um mês invadiram a região russa de Kursk. Esse evento, pessoal, no qual ele falou sobre isso, é um evento tradicional que ocorre anualmente na Rússia, o Fórum Econômico Oriental. E ontem foi realizado na região de Vladivostok. Vladivostok, você que joga War, deve conhecer bem, né? Uma localidade no extremo leste russo. Vamos entender melhor aqui o que disse o Putin, ó, começando aqui nessa primeira fala. O objetivo do inimigo, aqui fazendo referência à Ucrânia, era nos deixar nervosos e preocupados, transferir tropas de um setor para o outro e impedir nossa ofensiva em áreas chaves, principalmente em Donbas, disse Putin. Isso não funcionou, segundo ele. Ou seja, se o objetivo da Ucrânia era fazer com que a Rússia diminuísse o efetivo na região leste da Ucrânia, ou seja, diminuindo o avanço no leste, isso não aconteceu. Ao transferir, aqui fazendo referência de novo a eles, aos ucranianos, ao transferir unidades bastante grandes e bem treinadas para essas áreas de fronteira conosco, o inimigo se enfraqueceu em áreas importantes e nossas tropas aceleraram as operações ofensivas. Teria sido aí o que disse o presidente russo. Para ficar melhor o seu entendimento e minha explicação, dá uma olhada aqui no mapa, ó. Essa porção leste, então, é a região que a Rússia praticamente consolidou o seu controle. E era também nessa região, região leste, onde há cerca de um mês as tropas estavam concentradas, tanto dos russos como também dos ucranianos. Então, olha aqui a animação que eu preparei. Em amarelo, tropas ucranianas, em vermelho, as tropas russas. A Ucrânia, quando viu que não estava conseguindo progressos significativos na defesa do seu território, nessa porção leste, mudou a estratégia, fazendo o quê? Transferindo parte dessas tropas para uma outra localidade mais a nordeste do país, para promover a incursão a Kursk, na Rússia, ou seja, pegando os russos de surpresa. Então, o que aconteceu foi isso aqui, ó. A Ucrânia, olha só o que vai acontecer na animação. A Ucrânia transferiu parte das tropas para Kursk, invadiu Kursk, porém, ao mesmo tempo, ela deixou aqui, ó, desguarnecida parte dessa defesa no leste. Então, o que a Rússia tem feito? A Rússia tem avançado ainda mais no leste ucraniano, estando inclusive muito próxima de conquistar uma importante cidade na região de Donetsk, a região ou a cidade de Pokrovsk, já falei dela em vídeos anteriores. Aqui, ó, a manifestação de um importante comandante do exército ucraniano, que nega que a Rússia tenha tido aí algum sucesso recente no leste do país. Olha o que ele diz. Nos últimos 6 dias, o inimigo não avançou um único metro na direção de Pokrovsk. Tiramos-lhes a capacidade de manobrar e de enviar as suas forças de reforço de outras direções, e este enfraquecimento foi definitivamente sentido em outras áreas. Verificamos que a quantidade de bombardeamentos de artilharia, bem como a intensidade da ofensiva, diminuíram, disse o comandante Oleksandr Syrskyi. Então, na visão, pelo menos oficial do comandante, isso aqui também foi uma entrevista que ele concedeu ontem, quinta-feira, dia 5/9, à CNN Internacional. Ele está afirmando, então, que não tem havido esse avanço conforme Putin disse. E aí, o que você pensa disso? Qual dos dois está com a verdade? As informações que chegam até nós, trazidas principalmente, pela mídia ocidental, que não pode ser acusada de ser uma mídia pró-Rússia,
as informações que chegam não são tão otimistas assim para o lado ucraniano. Ou seja, a Rússia teria sim, nos últimos dias, semanas, se beneficiado na região leste da diminuição do enfraquecimento das tropas ucranianas. Mas escreve aí para mim, me diga o que você pensa sobre isso. Aqui, ó, só para ilustrar algo que simboliza bem que a história não é exatamente essa que tem sido contada aí pelos ucranianos, é que durante essa semana a Rússia fez um imenso bombardeio, imensos ataques contra o território ucraniano. Olha só, do dia 3 de setembro, hein? Rússia mata 51 pessoas em um dos piores ataques contra a Ucrânia. Ou seja, isso aqui contradiz o que disse o comandante de que os bombardeios teriam diminuído. Mísseis atingiram o Instituto Militar em escala aérea. Zelensky demitiu por conta disso 5 ministros. Então você nota que há também uma crise política na administração governamental de Volodymyr Zelensky. Então isso é um indício de que as coisas talvez não estejam tão boas assim para os ucranianos. E aqui, pessoal, só fazendo uma observação, viu? Sempre que eu trago uma notícia, uma informação de que o cenário não é tão favorável aos ucranianos e que a Rússia tem ali alguma vantagem, vem muita gente aqui me acusar de russete, pró-Rússia. Não tem problema, não tem problema. Eu estou aqui expondo o fato. Se você não concorda com ele, eu lamento, né? Isso significa que você, então, está negando a verdade, aquilo que ocorre de fato no campo de batalha. Seguindo aqui, ó. Esses ataques russos teriam sido concentrados na porção centro-leste do país, sobretudo em Poltava, Dnipro e Zaporizhzhia. Porém, ataques foram registrados também na região de Lviv, no extremo oeste da Ucrânia, ou seja, uma localidade onde, em tese, há mais segurança, os ataques são menos intensos e a população poderia levar uma vida minimamente normal. Porém, não é isso que a última semana mostra para a gente. Os ataques russos atingiram praticamente toda a extensão territorial da Ucrânia. E, lamentavelmente, nesses ataques, vários civis morreram. A manchete fala aqui, por exemplo, de 51 pessoas mortas, a maioria civis, incluindo esse caso aqui, que gerou grande repercussão, comoção, que foi o caso de uma família na qual a esposa e as 3 filhas faleceram quando estavam em casa, hein? Apenas o pai sobreviveu. Então isso é uma tragédia, né, imensurável, que a gente não consegue sequer imaginar o sofrimento de quem vive isso, principalmente o drama desse pai. Então, lamentavelmente, a guerra segue aí, parece que nos últimos dias, semanas, numa escalada maior do que estava acontecendo nos últimos meses, e longe da perspectiva de fim. E, logicamente, por conta desses seguidos ataques russos contra o território ucraniano, o governo da Ucrânia tem clamado mais uma vez por ajuda internacional, por fornecimento de dinheiro, de armas, etc. Então, a gente volta naquela velha história, né? Graças ao apoio ocidental, a Ucrânia tem conseguido resistir aos ataques russos. Porém, esse apoio ocidental, ele não é grande o bastante para que a Ucrânia assuma o protagonismo da guerra. A Ucrânia basicamente só se defende desde que a guerra começou. Há um temor, lógico, do Ocidente de que um apoio ainda mais intenso, enviando homens, por exemplo, possa fazer com que a guerra escale ainda mais de proporções, levando, quem sabe, aí, o uso de armas nucleares. Então, o Ocidente, os países da OTAN, temem também por esse aspecto. Seguindo aqui, nesse mesmo encontro, o Vladimir Putin falou também sobre a possibilidade, no futuro breve, de Brasil, China e Índia mediarem as negociações de paz em relação a esse conflito. Lembrando que, desde que a Ucrânia fez a incursão militar, a invasão a Kursk há cerca de um mês, a Rússia afirmou que qualquer negociação de paz estaria congelada enquanto essas tropas ucranianas estivessem dentro do território russo. A Rússia, inclusive, classificou a ação militar ucraniana contra seu território como uma ação terrorista e que, enquanto os ucranianos estivessem lá, portanto, nenhuma negociação de paz seria feita. Em momento algum, a Rússia voltaria a negociar o fim da guerra. Aqui, o subtítulo diz o seguinte: o presidente russo sugeriu no fórum que acordo preliminar desenvolvido em Istambul serviria de base. Esse acordo, feito lá na Turquia, ele previa que a Ucrânia deveria não apenas abrir mão
dos territórios que a Rússia já dominou, já controlou, mas deveria também assumir o compromisso de que eles não entrariam em momento algum na OTAN, ou seja, a Ucrânia deveria assumir publicamente o compromisso de não participar da organização do Tratado do Atlântico Norte. Se a OTAN aceitasse, ou melhor, se a Ucrânia aceitasse essas condições, abrir mão do ingresso na OTAN e abrir mão dos territórios do leste do país, a Rússia poria fim à guerra. Logicamente que os ucranianos não aceitaram aí esses acordos ou essa proposta feita pela Rússia. E em relação a isso que disse Putin, de Brasil, China e Índia mediarem possíveis negociações para o fim da guerra, tem que ver se o outro lado aceita, né? Tem que ver se a Ucrânia aceitaria Brasil, China e Índia como mediadores dessas negociações. Eu acho difícil que os ucranianos aceitem isso, até porque, na visão dos ucranianos, esses países teriam um lado, e o lado deles não seria ucraniano, mas sim o lado russo, até porque são países próximos politicamente, fazem parte do BRICS, etc. Mas quero saber o que você pensa sobre tudo isso. Há a possibilidade de Brasil, China e Índia negociarem no futuro, aí, talvez não distante, o fim do conflito? Deixe aí suas impressões nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. E nos vemos no próximo. Um forte abraço e até lá. Valeu!